E pessoas, bom, voltando agora aos comparativos, finalmente. Agora já um comparativo pauleira, que é o Xeon 2678 versão 3 contra o Ryzen 5 3600. Já fiz um vídeo ano passado com esses dois processadores, mas foi com a RTX 2060. Agora eu estou com uma placa de vídeo melhor e também estou com uma metodologia um pouco melhor e mais completa. Então acho que vai agradar a vocês que estão curiosos aí. Um processador custa R$550, que é o caso do Xeon, e o outro processador custa cerca de 1.300, 1.400 no Brasil, 1.000 no AliExpress, né? Eu sei que falar só do processador fica complicado também, né? Porque placa-mãe pode variar o preço, memória pode variar o preço, mas não vai variar tanto assim nesses níveis desses processadores, tá? E já que a gente está falando sobre montar computadores, montar PCs para jogos, não podemos deixar de falar do sistema operacional. E é por isso que eu tenho uma parceria com a GVGMall, uma loja que vende softwares, além de vender também licenças do Windows, licença OEM, tá? Se você tiver interesse na GVGMall, eu tenho um vídeo aqui na descrição. Eles estão com promoção até esse mês de março e você usando o meu código, meu cupom SOUZA, você ganha 30% de desconto na sua chave do Windows, fica por menos de R$100. Você também pode tentar as chaves do Office e de outros programas e jogos também. Então, qualquer coisa, confira os links da GVGMall na descrição. Vamos ao comparativo, não se esqueça de deixar o like se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever também se você não é inscrito no canal ainda. Vamos lá ao comparativo porque hoje tá pauleira. Começando então pelas configurações, primeiramente o nosso Xeon tem uma RAM Z TF como placa-mãe, 2 pentes de memória RAM DDR4 Juho e 2 pentes de memória RAM DDR4 Chrysler, ambos de 8 GB, totalizando 32 GB a 2133 MHz, que é o máximo que o processador vai. O nosso processador é o 2678 versão 3, processador de 12 núcleos, 24 threads, com o unlock ativo, ele fica com 3.3 GHz em todos os núcleos e um undervolt de 70 mV. Já pelo lado da AMD, temos uma B450 Steel Legend como placa-mãe, está em Dual Channel, que é o máximo, né? 2 pentes de 16 GB Asgard Lock a 3200 MHz L16 2020. O Ryzen 5 3600 é um processador de 6 núcleos e 12 threads. A princípio é um processador que fica em 3.6 GHz, mas ele dá um boostzinho dele aqui na minha placa-mãe A4. E eu fiz um overclock até para ajustar as tensões também, que fica com tensão bem alta, a 4.2 GHz e a tensão em 1.34. O CPU cooler usado com o Xeon foi o DeX 2021 e para o Ryzen foi um Gamax 400. E a placa de vídeo foi uma RTX 3070 da ASUS, versão 8 GB Dual. Como sempre, primeiramente programas, eu testei o Blender na Classroom, vejam a versão do Blender que eu utilizei, né? Deixarei também os resultados do 3600 em estoque. O 2678 versão 3 ficou à frente no Blender, terminando em 9 minutos e 29 segundos. Em segundo lugar, o Ryzen 5 3600 overclockado, 10 minutos e 55 segundos. E a versão estoque do 3600 demorou 11 minutos e 35 segundos. Já no Premiere Pro 2020, utilizando apenas o processador, aqui tem um resultado bem parelho, empate técnico entre o 2678 versão 3 e o 3600 em overclock. Os dois terminaram em 8 minutos e 40 segundos. Já a versão em estoque do 3600 demorou 9 minutos e 9 segundos. No Filmora, aqui já foi uma vantagem para o Ryzen 5 3600, ou seja, até em programas existe questão de otimização. O 2678 versão 3 demorou 7 minutos e 43 segundos para fazer a renderização de uma edição, e o 3600 em overclock demorou 6 minutos e 39 segundos. Já em estoque demorou 6 minutos e 40 segundos, também não existe nenhuma diferença para a versão em overclock. Então aqui, por conta de otimização, a versão estoque do 3600 também ganhou do 2678 versão 3. No Media Coder, em uma conversão de arquivo no codec X264, tivemos também um resultado parecido com o Filmora, em que o 3600 saiu na frente em 2 minutos numa conversão, o 2678 demorou 2 minutos e 42 segundos e o 3600 em estoque demorou 2 minutos e 6 segundos. Então, até o estoque aqui também ganhou do 2678 versão 3, que não fez feio, só realmente ficou um pouco atrás. Partindo para os jogos, temos primeiramente o Shadow of the Tomb Raider, com tudo no máximo em Full HD. É o suficiente para levar esses processadores aqui ao máximo que eles podem extrair, ainda assim não havendo gargalo por parte da placa de vídeo. Peço que vocês prestem atenção também no 1% Low e no FPS mínimo, mas aqui eu não vi tantas diferenças assim em relação a outros testes, certo? Então vejam que a utilização da placa de vídeo está em torno de 70% para ambos os processadores, mas o Ryzen 5 3600 faz uma média melhor.
A média final que eu obtive no Shadow foi de 116 FPS para o Ryzen 5 3600 e 109 FPS para o 2678 versão 3, uma diferença de 6%. Agora, em relação a mínimas e 1% low, está muito parecido, né? Então, não há diferença entre mínima e 1% low, mas há diferença entre as médias. O 3600 consegue levar um pouco mais do que o 2678, como vocês podem ver no teste. Agora estamos com Far Cry New Dawn em Full HD com tudo no Ultra. Talvez vocês já perceberam em outros testes, mas no Far Cry New Dawn, geralmente os Ryzen com um clock mais alto vão ficar com a vantagem. Na verdade, qualquer processador que tenha um clock mais alto, ele vai ficar com uma vantagem aqui nesse jogo. Então vejam aqui pelos resultados, né, que o 3600 está levando bem mais da placa de vídeo do que o do Xeon. 80% de uso da placa de vídeo para o 3600, 65-70% de uso para o 2678 versão 3. A média final foi de 102 FPS para o 3600 e de 80 FPS para o 2678 versão 3 com Unlock. Isso dá uma diferença de 27,5%, uma das maiores diferenças desse teste aqui. Como eu disse, também é questão de otimização e o 3600 vai sair bem melhor na fita nesse jogo. Agora, no Horizon Zero Dawn, em Full HD, na qualidade suprema, que é o Ultra basicamente, né? Vocês vão ver que a situação difere muito do Far Cry New Dawn, embora tenha um nome um pouco parecido. Aqui pelo uso da placa de vídeo vocês vão ver já que está bem parecido, pela média também, e isso vai ficar até o final, né, em que o 2678 versão 3 faz a média de 98 FPS e o Ryzen 5 3600 faz a média de 102 FPS. Agora veja a temperatura, né, bem parecida, mas o Ryzen fica mais quente. Realmente esse 3600, essa geração, né, 3600, 3700, eles são bem esquentadinhos. O Ryzen ganha aqui ainda, mas a diferença abaixa bastante, 4% de diferença em relação ao que a gente viu ali no Far Cry New Dawn, que era 27% de diferença. Vamos agora ao Red Dead Redemption 2, coloquei em Full HD com tudo no alto, menos a textura que está no Ultra. Eu coloco dessa forma para que eu não force demais a placa de vídeo e ela se torne um gargalo. Vocês sabem como que acontece com esses jogos da Rockstar. E outra coisa que acontece muito nesse jogo aqui é que os processadores da Intel, né, eles vão ficar geralmente à frente dos processadores da AMD. E continua também nesse caso, já tive caso do 2620 versão 3, do 2689, a maioria deles ganham dos equivalentes na plataforma M4 e mesmo que sejam até mais fortes em outros jogos, aqui acaba acontecendo sempre esse caso do Intel se sair melhor. Então 2678 versão 3 fez a média de 114 FPS e o 3600 faz a média de 113 FPS. Eu diria que é um empate técnico, né? Então, empate técnico aqui, mas é uma pequena vantagem para a Intel, se você for considerar que o Ryzen está com overclock. Penúltimo jogo é o Assassin's Creed Valhalla. Eu faço assim também como o Red Dead Redemption 2 em Full HD com tudo no alto, para evitar que a placa de vídeo vire o gargalo. Ainda assim, vejam que a utilização está bem alta da placa de vídeo por parte do Ryzen 5 3600, 90%, enquanto o 2678, embora chegue a 90% às vezes, geralmente vai ficar 89, 85%. Por cento de utilização, mas está parecido. Vocês vão ver também que através do resultado final vai ficar muito parecido. O empate técnico também, assim também foi como no Red Dead Redemption 2, 89 de FPS na média para o 2678 versão 3 e 90 de FPS na média para o Ryzen 5 3600. Empate técnico, mais um empate técnico ao meu ver para os processadores. E aqui pelo menos a temperatura do Ryzen 5 3600 ficou um pouco mais tranquila do que nos outros testes que eu havia feito, né? Agora vejam o tempo de utilização do processador, que a utilização vai ser mais baixa por parte do 2678 porque ele tem mais núcleos. Não que ele vai conseguir jogar mais quadros em outra placa de vídeo, as pessoas pensam que é isso, não significa isso, mas significa que se você for fazer outras coisas além de jogar, ele vai conseguir lidar melhor com essas outras coisas. E o último jogo é o Forza Horizon em Full HD com tudo no Ultra. Esse jogo aqui é bem tranquilo para a placa de vídeo, ela consegue gerar muitos quadros e isso resulta com que a gente tem um cenário bem parecido com jogos online, tá? Tipo um Battlefield, um Warzone.
Eu costumo dizer que se você quer saber qual processador se dá melhor com jogos online, você veja esse resultado aqui do Forza Horizon. Então o 2678 versão 3 faz uma média de 116 FPS e o Ryzen 5 3600 a 4.2 GHz faz uma média de 150 FPS. Uma diferença bem grande, a maior diferença entre os processadores foi aqui de 29%, né? Em segundo lugar, tu viu que foi o Far Cry, mas em primeiro lugar mesmo foi o Forza. Realmente ele faz bem mais uso do single thread aqui do Ryzen 5 3600 com seus 900 MHz a mais do que o do nosso amiguinho 2678 versão 3. Em relação ao uso, né, o uso dos processadores está bem baixo, todos dois abaixo dos 60%. Claro, 2678 versão 3 bem abaixo dos 40% até. E para terminar a parte de jogos, deixar aqui para vocês os comparativos não só com o 3600 em overclock, mas com o 3600 em estoque, né? Ainda assim ficou bem parecido, para falar a verdade, o 3600 em estoque com o 3600 overclock. Lembrando que o meu 3600, pelo menos daqui da configuração que eu utilizo, quando está em estoque, ele fica nos jogos a 4 GHz. Já o overclock, né, foi a 4.2. Dá uma diferençazinha, mas não é tão grande assim, tá? A melhor saída para mim pro 3600 nem é fazer overclock, é tentar mexer nas tensões para ver se ele acaba até esquentando menos, porque é um processador bem esquentado, tá? Mas então, como eu havia dito nos testes, né? O Forza Horizon foi a maior diferença, que ficou de 29% ali para o nosso amigo 3600, e a menor diferença foi ali no Red Dead, no Valhalla, ficando cerca de 1% até menos do que isso. No Far Cry New foi a segunda maior diferença, 27%. Shadow of the Tomb Raider, terceira maior diferença, 6%. E o Horizon Zero Dawn, quarta maior diferença, 4%. Mas está chegando já perto do empate técnico também no Horizon Zero Dawn. Então, mesmo que o 3600 tenha maior desempenho, se você quer jogar jogo AAA, se você quer jogar esses jogos que requerem muito de placa de vídeo, você não vai precisar se preocupar tanto em usar um 2678, porque ele está muito bem nivelado mesmo com um processador bem mais atual. Gente, essa parte aqui eu faço questão de pausar o vídeo para falar uma coisinha para vocês. Eu vou falar sobre lives e vou falar sobre consumo, tá? Essas duas coisas não têm a metodologia tão certa quanto a do benchmark sintético, tá? Essa para vocês terem uma ideia do desempenho. Vamos falar também que em relação às lives, eu estou usando com a 3070 para ajudar. Sim, eu estou usando a 3070 para ajudar nas lives, mas não significa que ela está fazendo a live sozinha. Isso também é necessário o uso do processador, tá? Porque algumas pessoas acham que fazendo live com placa de vídeo usando o NVENC, por exemplo, tá usando só a placa de vídeo e o processador está de boa. Não é assim que acontece. E vocês vão ver isso no teste. E outra coisa também sobre o consumo eu estou considerando somente do processador. Eu fiz testes no Blender considerando apenas o uso do processador. Eu não estou considerando o uso em jogos, testando lá a placa de vídeo, mas o processador fica um pouco mais complicado. Então eu liguei o Blender e peguei o consumo no uso do Blender. Então vocês têm que considerar ainda uma placa de vídeo que vocês vão utilizar. Se sua placa de vídeo vai consumir, sei lá, 100, 150, 200 watts, não sei, tá? Você tem que considerar também, além do que eu vou mostrar para vocês, o uso de uma placa de vídeo. Certinho? Então, continuemos agora aos comparativos. Dados os avisos, vamos agora para o teste em live, né? Vejam aqui que os processadores estão fazendo uma média bem parecida, 100 para o 2678 versão 3 e 100 também ali mais ou menos para o Ryzen 5 3600. E acabou ficando assim mesmo, gente. Ele fez 96 na média, o 2678, e o 3600 faz 96 na média também. Lembrando que a diferença tinha sido de 6% para o 3600, ou seja, aqui na live o 2678 versão 3, embora tenha perdido também um pouco de desempenho, está se saindo melhor do que o 3600. Talvez por conta da quantidade massiva de threads que ele tem, né? Então pode fazer uma diferença em fazer lives. É claro que o 3600 se sai muito bem, mas eu queria ressaltar o fato que o 2678 se saiu melhor. E finalmente o consumo. Esse primeiro computador é o 2678 versão 3. Lembrando que a fonte é a mesma, tá? Para os processadores, tudo que está usando é a mesma coisa, só muda mesmo o kit. E vejam que o consumo do PC com 2678 versão 3 foi de 258 watts mais ou menos, tá? Eu estimo que o Xeon está consumindo 140 watts ali com o Unlock no Turbo Boost. Um consumo até mais baixo do que eu imaginava. Agora, já o PC com o Ryzen 5 3600, fazendo o mesmo teste no Blender, o PC em si está puxando 205 watts, tá? Eu estimo ali que está sendo mais ou menos 90 para o Ryzen 5 3600. Esses testes aqui são estimativas, tá? É muito difícil saber quanto que o processador está consumindo mesmo, mas é uma estimativa que vocês podem ter ali em mente.
E é isso, pessoas, esse foi o comparativo, assim como no teste do RTX 2060, ficaram bem parelhos os processadores, com vantagem para o 3600 na maioria dos jogos, obviamente, ainda mais considerando a versão dele em overclock, né? E overclock bem simples, 4.2, eu não subo mais do que isso porque complica um pouco. A temperatura com o air cooler que eu tenho aqui fica em torno de 83 graus, então fica um pouco acima do que eu gostaria, certo? Mas ainda assim eu acho que tá ok, acho que poucas pessoas conseguem subir 4.4, 4.5 nesse processador. Então, como vocês viram, realmente ainda fica bem parelho os processadores, ainda mais quando se trata de tarefas pesadas, o 2678 é muito bom. Em jogos ele vai ficar um pouco atrás, ainda mais em jogos mais antigos que dependem muito do single thread e de frequências mais altas, assim como Far Cry e com Forza. Mas em outros jogos e jogos mais novos que estão mais otimizados para um multithread, ele está saindo muito bem, como vocês puderam ver aí. Então, realmente, quem pegou está satisfeito, certamente, né? E se você quiser pegar ele ainda, está numa faixa de preço bacana. Você só tem que ter cuidado com a sua placa-mãe, tá? A placa-mãe tem que ser uma placa-mãe mais cara, um Ronan Z F8 TF, um Ronan Z BD4. Eu geralmente recomendo a Ronan Z aqui no canal. Agora, se você não quiser pegar uma placa-mãe tão cara, aí eu recomendo mesmo o 2640 versão 3, porque tem um desempenho muito bom. Vou deixar para vocês o teste também do 2640 versão 3 aqui, tá custando 250. Com os cupons do AliExpress fica uns R$200. Hoje é dia 29 de março e tá havendo a promoção de aniversário do AliExpress nessa semana aí. Então você pode pegar um processador desse com um bom cupom de desconto. Então também dê uma olhada no 2640 se você não pode pegar uma placa-mãe tão cara. Aí você vai pegar uma placa-mãe tipo um RS9 da Magnite, vai ficar bem bacana com o 2640, com um desempenho bem bacana. Em breve eu vou trazer comparativos do 2640 contra um Ryzen 5600 AF. Não percam. E para não perder esse vídeo, né, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like se você gostou do vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!